noite, minha gente. Tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, Manuel Pereira, canal Sertão Ciências, seu canal de divulgação científica aqui do Nordeste, diretamente da cidade de Paulo Afonso, na Bahia. E hoje, com a felicidade de conversar com um paraibano, ele que é doutor em Geofísica Espacial, o Cosme Alexandre. Cosme Alexandre, ou Cosme, muito bem-vindo aqui. Tudo bom com você? Tudo bem, muito obrigado, Manuel, pelo convite. E vamos conversar sobre ciência. E gostei muito do seu título do Sertão Ciência. Então, Isso. Sertão Ciência ou Sertão Ciência. Exato. Então, eu gostei do trocadilho, ficou bem legal. Como diria uma pessoa que eu conheço, é um trocadilho do carilho. Mas, camarada, eu quero dizer que eu conheci o Cosme aqui através dos Astrotubers. Quero mandar um abraço aqui para o Rubinho, que já esteve aqui conosco no Sertão Ciências, falando sobre a aurora boreal. E vamos tocar aqui, falar sobre esse assunto, né, que é uma das coisas mais belas da natureza. Eu ainda não vi. É um sonho de vida ver a aurora, ou as auroras, né? O meu também. E você ainda não viu ainda pessoalmente lá, né? Não foi ainda, mas então vamos aí, quem sabe, juntamente ver esse espetáculo. Então, vendo essa entrevista aqui lá nos Astrotubes, eu entrei em contato com o Cosmo no ano passado e ele prontamente me respondeu aí, me dando essa maravilhosa oportunidade. Antes da gente conversar aqui sobre a aurora boreal ou auroras boreais, conte aí um pouquinho sobre sua vida acadêmica, o que é que te leva para este caminho. Eu sempre gosto de falar com meus convidados, né, sobre a questão acadêmica, por que escolheu física, por que foi para essa direção, porque assim, eu sou professor e passo os meus vídeos para os meus alunos, né, do meu canal para os meus alunos, sempre mostrando a eles que a educação pode levar eles longe, né? Lugares onde eles nem imaginavam. Você, por exemplo, eu já sei, já foi ao Japão. Hoje mora nos Estados Unidos, né? Então, fala um pouquinho aí da sua trajetória acadêmica para a gente. Vou começar no ensino médio. No ensino médio eu ainda tenho, esses são meus amigos a longa data, que são professores da Universidade Federal de Campina Grande. E nós nos conhecemos praticando esporte. Então foi a partir daí que ele, conhecendo as histórias dele participando em congresso, viajando o mundo, eu tive essa vontade de também viajar o mundo. E isso foi me motivando e eles foram me dando, foram fazer isso, faz aquilo, e foram me dando todo o suporte e toda a experiência deles como professores para seguir a carreira acadêmica. Então, eu escolhi física. Eu gosto da natureza e eu sou muito curioso, então eu sempre quis saber como é que as coisas funcionam, como é que a natureza funciona. Então, a partir daí, eu acabei escolhendo física. E quando eu fiz o vestibular para a Universidade Estadual da Paraíba e a Universidade Federal de Campina Grande. Na Universidade Estadual da Paraíba, eu escolhi matemática. Cheguei a cursar 2 anos, mas, ao mesmo tempo, física na UFCG. E lá chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Então, como eu consegui uma bolsa de iniciação científica na Universidade Federal de Campina Grande, então aí tomou todo o meu tempo. Então, infelizmente, eu tive que acabar saindo do curso de matemática na Universidade Estadual da Paraíba. E a partir daí eu fiz a graduação, eu consegui um projeto de iniciação científica. A partir daí eu consegui entender o que é ciência, como se faz um trabalho científico, como é pesquisar, análise de dados, como você deve fazer um gráfico. Eu lembro que o meu orientador na época, ele sempre dizia, você primeiro precisa aprender a mostrar os seus resultados. Então, fazer gráficos. Então, fazia bastante gráficos e com isso você vai aprendendo, depois você começa a escrever, isso é muito difícil. Você pensa que você vai fazer um curso da área de exatas e você,
eu não gosto de português, eu vou para a área de exatas. Essa é a maior ilusão do mundo. É o ledo engano, né? Porque isso é bom para o pessoal que está assistindo. Eu espero que tenha alguém no ensino médio que vai fazer a área de engenharias, de exatas, que você precisa muito do português, porque você vai escrever projetos para pedir dinheiro, para você vender o seu peixe, que é a sua pesquisa, a outras pessoas. Então, para isso, você precisa saber escrever bem, se comunicar bem. Então, tudo isso faz parte. Então, português também faz parte da vida, né? Então Exatamente. depois da... Não, pode continuar. Não, fica à vontade. Depois da iniciação científica, eu passei 4 anos na graduação. Eu me formei em Física, bacharelado em Física na Universidade Federal de Campina Grande, em 2010. E foi uma tendência natural continuar o mestrado. Já estava na iniciação científica, já tinha um curso de pós-graduação no curso de Física da Universidade Federal de Campina Grande. Então, foi um natural. Então, eu fiz o mestrado. No mestrado, eu trabalhei com a temperatura na termosfera. A termosfera é uma região da atmosfera que fica em torno de 200 a 300 quilômetros de altitude. É bem próximo onde fica a Estação Internacional Espacial. Sim. Ela fica em torno de 400, 500. Então, é nessa região. Então, eu medi a temperatura neutra e com o equipamento instalado em São João do Cariri, na Paraíba. Uau! E é um interferômetro de Fabry-Perot. Então, a gente mede uma luminescência atmosférica que está no globo todo. Sim. É bem parecido com as auroras, sendo que ela é bem fraquinha. Então, a gente precisa de equipamentos bem sensíveis e tem que estar no escuro total para observar essa luminescência. E essa luminescência, com esse equipamento Fabry-Perot, a gente consegue medir a distância, se essas partículas estão se movendo para frente ou para trás, por causa do efeito Doppler. Sim. Então, a partir dali, a gente consegue medir o vento naquela região e a largura dos anéis de Newton, que é formada pelo Fabry-Perot, a gente consegue medir, calcular a temperatura. Então, a gente consegue medir a temperatura e o vento naquela região. Então, a partir dali, a gente estudou a temperatura e os efeitos na ionosfera. A ionosfera também está junto com a termosfera, sendo que a ionosfera a gente chama porque tem íons e elétrons, tá? Sim. Então, tem correntes elétricas, tem campos elétricos, então ali tem toda uma dinâmica eletrodinâmica naquela região também. Então, o que a gente estudou foi os efeitos dessas mudanças no vento e na temperatura na ionosfera. Então, esse foi o meu trabalho de mestrado. Cosme, para quem é leigo, isso pode se traduzir de que forma em aplicação para as pessoas que estão nos assistindo? Na ionosfera, principalmente, tem um fenômeno chamado bolhas de plasma. Essas bolhas de plasma é uma irregularidade no plasma ionosférico. O plasma é o quarto estado da matéria. E graças a ela é que a gente consegue se comunicar do continente do Brasil para a África, por exemplo. Certo. Porque o sinal de rádio, ela reflete nessa camada porque tem íons e elétrons nela. Então, quando existe essa bolha de plasma, existe um vácuo, ela diminui a densidade naquela região de plasma. Então, o sinal, ela percorre um caminho maior, e às vezes esse sinal pode ir parar no espaço. Então, você vai ter uma dificuldade no sinal para se comunicar. E também os satélites, o sinal que sai do satélite até o receptor na Terra, ele tem que passar por essa região. Então, o sinal pode se perder ou degradar a intensidade desse sinal. Então, isso reflete na nossa comunicação, primeiramente, e segundo, no nosso posicionamento. Normalmente, a gente tem um GPS no nosso celular, relógio, agora a gente tem GPS em tudo que é canto. Então, quando isso acontece, o erro de posicionamento, do seu posicionamento, quando você está utilizando esse equipamento, ele aumenta, tá? Então,
Quem usa muito isso? Plataforma de petróleo, para manter a estrutura estabilizada. É lógico que eles têm outras redundâncias, mas eles também usam o equipamento para isso. Então, quando tem bolhas de plasma, esse erro aumenta. Então, eles têm que ter outras redundâncias para sempre manter as plataformas de petróleo estáveis. Porque se ela se deslocar muito, ela vai romper os cabos de petróleo e, bom, aí tem um desastre Pode acontecer um ambiental acidente. gigantesco. Exatamente, exatamente. E aí você termina o mestrado, passa para o doutorado. No doutorado, aí eu saí de Campina Grande, fui morar, a primeira vez que você vai morar fora da sua região, né, dos seus parentes, e eu fui para São José dos Campos, no interior de São Paulo. É a mesma cidade onde fica a Embraer, onde fabrica aviões, e também o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o ITA. Então é tudo naquela região. E lá eu fui fazer o doutorado no programa de pós-graduação chamado Geofísica Espacial. Então esse programa ele aborda tanto os efeitos do Sol, Terra e a atmosfera da Terra também. Os efeitos do Sol na nossa atmosfera da Terra. Então tem áreas na magnetosfera terrestre, tem áreas trabalhando com Sol, injeção de massa coronal, essas coisas que afetam o nosso dia a dia, quando, de certa forma, não tão significativamente, mas afetam. E tem a parte da alta atmosfera, e foi essa parte que eu fui, que é a mesosfera, a termosfera e a ionosfera. Então, tem essas divisões. Então, quem se tiver interesse em participar, é só dar uma pesquisada nas plataformas de pesquisa e pesquisar Geofísica Espacial, INPE, que lá vai aparecer e vai ter as descrições e todas as áreas de pesquisa É um curso muito na Geofísica procurado? Espacial. Não muito, porque eu acho que não é muito divulgado. Sim. Ultimamente aparece em torno de 10, 15 pessoas entre mestrado e doutorado. Sim. São 3 entradas, março, junho e setembro, o doutorado, e 2 entradas por mestrado, CAPES nível 6. Então, é bem conceituada essa pós-graduação, ela é bem antiga, é desde a década de 70. Então, é uma pós-graduação bem estabelecida, tem vários pesquisadores, a maioria dos pesquisadores agora eles estão se aposentando, mas a maioria eram estrangeiros, eram indianos, japoneses, Sim. pessoa da Colômbia, então Ô, Cosmo, é essa área, internacional. como é que é essa área no caso da empregabilidade? É um mercado bom? Não é um mercado bom, por exemplo, eu sou formado em física, tenho mestrado em física. Quando abre concurso público para você fazer, normalmente eles pedem doutorado em física. Quando eles pedem doutorado em física, restringe muito, tem que ser em física ou áreas afins. Certo. Então, quando tem concurso com física e áreas afins, sim, você pode prestar esse concurso. Mas a maioria dos concursos às vezes não abre, então fica bem limitado. Outra coisa que eu aconselho para o pessoal que está assistindo, faça o curso de física licenciatura, tá? Porque se você fizer bacharelado, por exemplo, os institutos federais, eu não posso fazer porque eu não sou licenciado. Então, tem essa Sim. limitação ainda. Então, eu sugiro, faça curso de licenciatura, nem que depois você faça outras disciplinas, porque o curso de licenciatura não aborda todas as disciplinas do bacharelado. Então, tem esse problema. Por mim, era para ser um curso de física só. Pronto. Física sem licenciatura e nem bacharelado. Na verdade, aproveitando o gancho aí da conversa, existe várias universidades, vários cursos de física que oferecem as duas formações com intervalo de um ano e meio entre o bacharelado e a licenciatura. E eu sempre recomendo, assim como você está falando, sempre recomendo a quem vai estudar física sempre procurar fazer os dois.
o bacharelado e a licenciatura. Porque, afinal de contas, você vai ter duas formações e a possibilidade de você conseguir algo na área aumenta muito mais. Né? E quando eu me formei ainda não tinha essa, na UFCG em particular. Na UEPB já é um curso de licenciatura em Física bem... há muito tempo, eu nem sei o início, mas muito tempo mesmo, desde a Aí década eu de posso falar 80. porque eu sou formado pela Universidade Estadual da Paraíba, aproveito para mandar um cheiro para os meus professores, tenho saudades, bons tempos. Olha, o curso lá pelo menos funciona desde 1979, porque eu entrei em 93, a grade era de 79. A minha tristeza é que quando eu saí em 98, que houve uma reformulação e aí mudaram muita coisa, colocando principalmente mais matérias na área de relatividade, na física de fronteira, né? Porque, vê, a época que eu entrei, ainda o currículo é de 79, né? Então, havia uma grande defasagem em relação à chamada, o que a gente chamou de física de fronteira, né? Mas aí, você hoje doutor, neste momento, você está nos Estados Unidos. Tô nos Estados Unidos. Eu estou sendo financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Não tinha que deixar de agradecer, porque eu acho que atualmente é a única agência de fomento do Brasil que está com a possibilidade de você mandar um projeto para eles e ir para o exterior. O CNPq, infelizmente, abriu agora um edital, mas que ainda vai para começar em junho, julho, se tiver dinheiro, né? Que isso, infelizmente, está sendo uma grande dificuldade para a ciência brasileira. Então, eu estou aqui nos Estados Unidos pela FAPESP, estou fazendo um estágio pós-doutoral de 1 ano aqui em Boulder, no Colorado, Estados Unidos, e eu estou dando continuidade à minha pesquisa com pesquisadores renomados aqui dos Estados Unidos. Então, isso é uma grande oportunidade, tanto de vida, porque você está conhecendo uma nova cultura. Então, isso é a vantagem de você estudar, que você mencionou no início do programa, e você consegue, você estudando, você abre sua mente. Então, você abre sua mente para diversas experiências, diversos conhecimentos. Você vem para um lugar desse, você conhece novas pessoas que você não conhecia antes. Então, isso já, para a vida, isso é muito importante. Você vai aprender outra nova língua, outra nova cultura, novos amigos e, claro, que cientificamente você também vai ter uma grande experiência. Exatamente. Reforçando, quase todo programa eu falo isso, né? Os estudos levam você aonde você nem sequer imagina chegar, né? E aí está você como prova disso daí. Mas vamos falar sobre as auroras, né? Vamos lá. O que são as auroras, né? Como é que elas são geradas? As chamadas auroras boreais. Primeiro, boreais quer dizer norte, boreal. Mas também tem a austral. Então, ela pode acontecer tanto no hemisfério norte, que é no caso Estados Unidos, Alasca, quanto no hemisfério sul. Aí, nessa região fica a Antártica. Então, por isso que é comum a gente só ver o pessoal tirar foto no hemisfério norte, porque tem países, tem população morando naquela região onde as auroras ocorrem, enquanto que na Antártica não tem população morando, só nas estações de pesquisa, e é muito difícil você ir lá e caro. Então, por isso que não se vê muitas fotos de auroras austrais na mídia ou na internet. Esse é o primeiro fator. Como elas surgem? Primeiro, o Sol. O Sol é o motor de tudo na nossa Terra. Então, nele, normalmente eu falo que o Sol está gripado, tá? Então, quando ele espirra, ele libera matéria. No nosso é secreção e tudo, mas no dele é matéria. No dele é campos elétricos. É um espirro bem forte, né? Um espirro bem forte e gigantesco.
muito maior do que a Terra, muito maior mesmo. Então, quando esse espirro é em direção à Terra, graças a Deus nós temos a magnetosfera, que é aquele campo magnético da Terra que nos protege desse espirro, tá? Então, nesse espirro tem partículas energéticas, tem campos elétricos, campos magnéticos, plasma, tem tudo. Vem tudo do Sol em direção à Terra. E o nosso campo geomagnético, a nossa magnetosfera, quando esse espirro chega, ele nos protege disso, tá? Então, quando ele nos protege, existe na frente o Sol e a Terra. Na frente, onde a Terra está de frente, existe uma compressão dessa magnetosfera. Essa energia vai ao longo das linhas de campo, às vezes elas se partem, que nós dizemos, mas elas se reconectam atrás, na cauda, que chama na cauda da magnetosfera. E quando elas se reconectam, elas fornecem energia para dentro da atmosfera. Então, quando essas partículas energéticas elas estão na linha de campo, elas estão fazendo aquele movimento helicoidal ao longo das linhas de campo. Então, quando ela colide com partículas na nossa atmosfera, por exemplo, o oxigênio, o nitrogênio, então elas vão para um estado de energia maior, que a gente chama de estado excitado, Sim. E quando elas decaem, elas emitem luz, tá? E essa luz é aquela luz das auroras, tá? Então, esse é o principal mecanismo físico das auroras. Cosme, por que elas aparentemente têm aquele formato ondulado, como o pessoal vai ver, né? Quem está assistindo aqui Sim. vai ver algumas imagens que eu vou colocando, aquela ondulação, aquelas ondulações que aparecem, isso é por conta de quê? Aquilo é a dinâmica da ionosfera, ali Sim. são ventos, são correntes elétricas, junto com o campo magnético da Terra, então forma aquele movimento dinâmico, não é algo estático. A nossa atmosfera é totalmente dinâmica, então Sim. tudo aquilo é a dinâmica da atmosfera, porque quando existe essa, que a gente chama de tempestades magnéticas, normalmente as auroras ocorrem durante tempestades magnéticas, e tem um oval auroral em torno dos polos, e é tanta energia que essa estrutura ela se expande, se contrai. Então, existem movimentos, os ventos. Então, tudo aquilo faz com que essas estruturas elas se movam. Agora, essas auroras, elas podem ou afetam nossa vida de alguma forma? Sim, elas afetam principalmente nos polos, tá? No Brasil, nem tanto. Tá, vamos começar pelos polos, depois vamos para a região equatorial. Nos polos, as tempestades magnéticas não é a aurora em si, mas a energia devido à tempestade magnética, ela gera corrente induzida pelo solo, então gera um circuito, atmosfera-solo, e tem as linhas de transmissão de energia de telégrafo na época, então gera corrente induzida nessas linhas de transmissão. E o que isso pode afetar? Queimar geradores. Queimar geradores em altas latitudes, e não é esse gerador que a gente vê no poste, são os geradores também de uma casa. Poxa. E quando queima esses geradores, é blackout na cidade ou parte de um país. Isso aconteceu em 1989 em Quebec, no Canadá, que eles ficaram sem energia devido a uma tempestade magnética. Então, em 1883, se eu não me engano, eles também tiveram esse problema com tempestades magnéticas. Então, esse é o problema. Agora, a nossa sociedade está cada vez mais tecnológica. Sim. Então, se a gente fica sem energia, por exemplo, aqui eu estou no frio, agora aqui é inverno. Então, lá fora está em torno de 0 graus. Então, se eu fico sem energia, eu fico sem aquecimento, fico sem água quente, tudo para. Então, sem comunicação, porque as torres de comunicação precisam de energia para se comunicar. Sim. Então, tudo isso vai nos afetar. Então, se vier uma tempestade magnética muito forte,
isso pode acontecer. Por isso que essas empresas precisam ter conhecimento do clima espacial para se precaver e diminuir os estragos. Isso também na aviação, tá? Quando tem tempestades magnéticas, os aviões não passam pelos voos polares, que os voos polares economizam combustível e tempo, e por causa da radiação, né? Tem muita radiação e os tripulações também perder comunicação, né? Eles podem perder comunicação, a bússola pode dar problemas, porque está tendo muita variação do campo magnético, elétrico naquela região. Então, tudo isso pode afetar, sim. Já que você falou em radiação, eu quero aqui fazer a seguinte pergunta. Existe uma relação entre esse local, ou locais, né, onde tem as auroras, no caso boreal, né, por ser do norte, não é? E questões relacionadas ao câncer, por exemplo, ao aparecimento de doenças ligadas a esse tipo de radiação, ou é uma radiação não ionizante? Eu não sei te dizer, mas eu já ouvi estudos que, principalmente quem está viajando, a tripulação de voo, né? Essas pessoas que têm contato cotidiano porque estão mais alto na atmosfera, então a atmosfera não filtra toda essa radiação. Ela é ionizante, sim, mas eu acho que a porcentagem, porque o nosso corpo pode receber uma quantidade por dia, né? Sim. Está dentro dos limites. Agora, eu não sei te afirmar com certeza mas durante tempestades magnéticas, certeza eles não vão para essa região, porque com certeza eles vão ser bombardeados por mais energias ionizantes, com certeza. Sim. Agora, existem grupos, apesar de estarmos num país tropical, existem grupos de estudo que pesquisam esse fenômeno, na qual, inclusive, você faz parte, né? Sim. Na geofísica espacial, a gente tem vários grupos, tem um pessoal que estuda a magnetosfera e os efeitos dessas tempestades magnéticas, como é que elas se comportam, como é a estrutura da magnetosfera, isso existe. Eu também estudo num grupo que é de luminescência atmosférica, que estuda essa luminescência ao redor do globo, que também o mecanismo físico é bem parecido com a das auroras, sendo que não vem energia do Sol para bombardear as partículas neutras. Nesse caso, são elétrons e outras partículas na própria atmosfera que colidem e vão para um estado de maior energia e ao decair geram luz. E é de luminescência atmosférica. E nós temos equipamentos, tem um equipamento em São João do Cariri, que também observa, chama-se Imagear Dual Sky. É uma câmera fotográfica que fica tirando fotos do céu. Agora, esse céu precisa estar bem escuro, não pode ter postes, não pode ter casas ao redor, que toda essa luz artificial contamina essas imagens. Então, usa filtros de interferência. O que é um filtro de interferência? É um filtro que só deixa passar uma determinada cor, por exemplo, da luz, Sim. que nós chamamos de determinado comprimento de onda, só deixa passar uma cor específica. Então, a gente, no caso das auroras que conseguimos observar, aquela luz vermelha, a aurora vermelha, Sim. é a emissão do oxigênio no comprimento de onda de 630 nanômetros, aproximadamente, aquela região do vermelho. Então, utilizamos esses filtros para só enxergar essa luz na atmosfera. E lá é que nós conseguimos observar as auroras naquele comprimento de onda, porque o espectro é bem grande das auroras. E, por exemplo, as bolhas de plasma, nós observamos a partir desse Imagear Dual Sky por esse comprimento de onda específico. E temos equipamentos instalados. O INPE tem São João do Cariri, Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Aqui na Bahia. Tem Cachoeira Paulista, São Paulo, tem São Martinho da Serra, no Rio Grande do Sul, e tem na Antártica, na Estação Antártica Brasileira, Sim. que fica na Península Antártica. Uhum. E lá
Nós já conseguimos observar 2 eventos de auroras, que é bem raro acontecer na Península Antártica, porque a gente está bem distante do Polo Sul magnético Sim. e bem distante da região onde as auroras ocorrem, que chama-se oval auroral. É naquela região, próximo dos polos, que ocorrem as auroras. Então, a gente deve estar uns 2.000 quilômetros de distância da oval auroral para a Estação Antártica Brasileira. Nossa, isso tudo ainda? Isso tudo, é bem Caramba! longe. A Antártica é muito grande. A Antártica é Eu não muito tinha, grande. não tinha essa dimensão, não é, que você está me passando agora. É, Fantástico. é muito grande a Antártica, é um continente muito grande. Então a gente está bem distante, e mesmo assim ainda a gente conseguiu ver esses 2 casos. Uhum. Então a gente vai começar a estudar esses casos, o porquê que ela chegou até essa distância. Essa é a pergunta que queremos responder. Para É isso bom. temos as imagens e através de dados de satélites para investigar. É interessante que sempre a gente vai ouvir essa pergunta, né? Por que colocar uma estação lá na Antártida? Não tem ninguém. Eu falo Antártida, só para quem está nos assistindo, tanto Antártida quanto Antártica estão corretos, viu, pessoal? Sim, Não, sim. não tem problema, não, ok? Enfim, mas no caso, é bom falar aqui para as pessoas, né, que na verdade é investimento. Né? Essas pesquisas, mais cedo ou mais tarde, elas acabam se revertendo aqui para a gente de alguma forma. O que eu faço é ciência básica, não é ciência aplicada. Normalmente, é lógico que tem aplicação, e eu dei as aplicações aqui, mas eu não trabalho nessas aplicações, que normalmente faz a engenharia, que vai desenvolver equipamentos que diminuam os efeitos desses fenômenos que eu estou estudando. Isso. Então, de fato, existe aplicabilidade à ciência. É lógico que não é imediato. Às vezes leva tempo e você precisa conhecer a natureza. A gente precisa conhecer o nosso mundo para a gente desenvolver equipamentos que facilitem a nossa vida. E a gente só conhece a Terra e a atmosfera, tudo, fazendo pesquisa de ciência básica. Sem isso, a gente não vai conseguir. E os efeitos dessas tempestades no Brasil, não vai queimar um gerador desse que queima em altas latitudes, mas eu já assisti palestras. O que faz? Geram correntes induzidas da mesma forma aqui na região equatorial, sendo Sim. que essas correntes não é capaz de queimar de uma vez o transformador, mas ela, ao longo dos anos, pode diminuir a vida útil do transformador. Então, isso já é uma consequência. Então, uma empresa que compra um gerador e não é um gerador barato, custa milhões de dólares um gerador gigante desse. Então, Sim. que tem uma vida útil de 10 anos. Se perde um ano, digamos, eu não sei quanto de fato se perde ao longo do tempo. Por exemplo, mas se perder 6 meses a um ano, então o dinheiro que a empresa está investindo está se perdendo ao longo desses 6 meses, um ano, devido às tempestades magnéticas e os efeitos de corrente induzida. Essas mesmas tempestades também elas vão acabar interferindo na transmissão de rádio, TV, Sim, celular. sim. Afeta principalmente em altas latitudes, aqui nem tanto, mas afeta sim. O Brasil ainda ele tem uma anomalia magnética do Atlântico Sul. O Sim. campo magnético acima do Brasil, ele tem a magnitude menor do que no restante do mundo. Então, isso quer dizer o quê? Partículas energéticas podem penetrar mais na atmosfera. Então, isso pode afetar satélites que passam em cima do Brasil. Então, tem todas essas consequências. Se eu não me engano, um satélite japonês, eu não tenho os dados exatos, mas um satélite japonês, quando ele foi lançado, ele passou aqui no Brasil e parece que tinha uma tempestade magnética e eles passaram por cima da anomalia magnética do Atlântico Sul. Eles perderam esse satélite. Então, perderam Perdeu, ele milhões de caiu dólares. ou só Não, ele cortou não a caiu. comunicação? Perderam a comunicação.
Poxa. Perderam e não conseguiram recuperar mais. Então perderam milhões de dólares nessa história. Então Uhum. precisa levar em consideração isso. A NASA leva em consideração, essas empresas levam em consideração quando vão lançar satélites, porque Né? São milhões de dólares aí. são milhões Não de pode dólares estar com a investidos. bobeira aí para estar perdendo, né? Aí tudo isso a gente chama de clima espacial. Então a Sim. gente precisa saber como o Sol está se comportando e quando essas tempestades vão atingir a Terra para avisar a aviação, o setor de eletricidade, Uhum. para se prepararem, porque quando vem uma tempestade magnética até o Sol leva em O torno de espirro. 3 dias. O espirro demora 3 dias para chegar, aproximadamente. Aproximadamente ele viaja em torno de 500 quilômetros por segundo, tá? Sim. É bem rápido. É Mas uma, é como se como for, é a massa de plasma, não é isso? é uma massa de plasma, chama coronal injeção de massa coronal. Isso. Então é Uhum. o que eles chamam. Então demora em torno de 3 dias para chegar. Então dá tempo de se preparar, deixar as redundâncias para que possa mitigar os efeitos para a população. O Brasil Agora, tem um centro de clima espacial, fica no INPE, chama Embrace, EMBRACE, e lá você pode ter detalhes de como trabalha o clima espacial. Então a gente tem vários instrumentos e quando ocorre a gente avisa a empresa de aviação, é, comunicações, militar também, sim. Força Aérea, Exército, por exemplo. Eles podem estar fazendo missões e podem ter problemas nos equipamentos com relação à comunicação, né? Sim. Então, essas coisas. Diga-me uma coisa, para a gente ver uma aurora, no caso austral é mais difícil, como você já colocou, mas vamos lá, se eu conseguisse ir para o norte, qual o local mais próximo ou acessível que eu Tá. poderia ir para assistir esse belo espetáculo da natureza? Tem que ir para aqueles países mais ao norte possível. Alasca. Alasca é o Groenlândia? estado. Groenlândia, Canadá, Canadá mais ao Sim. norte, Noruega, uma parte, Finlândia? Finlândia, a Rússia, a parte da Rússia ali lá para o norte. Então, esses países que ficam bem ao norte, você consegue ver. Mas eu acho que no Alasca é onde você consegue ter mais dias que você consegue ver. Sim, Então, sim, sim. Mas esse fenômeno da aurora é exclusivo do nosso belíssimo planeta Terra? não, tem outros planetas que têm auroras. O mecanismo físico é o mesmo, tá? Sim. As tempestades colidem e geram a luminosidade. Saturno é um deles, mas eles têm uma diferença, a cor. A cor da aurora é diferente do da Terra para esses países por causa da atmosfera. A atmosfera tem outras partículas, outros constituintes químicos que, quando colidem, geram outra emissão de luz. Então, Saturno, por passa. exemplo, ficaria com que coloração? Ou Acho tem que é que azul. coloração? Acho que é azul, se eu não me engano. Júpiter também tem? Tem, Júpiter também tem, mas parece que Júpiter é um mecanismo físico de geração um pouquinho diferente. Eu não lembro agora. Eu não lembro agora, mas o mecanismo físico que gera, ele parece que tem uma convecção dentro dele, então as partículas sobem e descem, e elas, quando colidem, geram. Então é Sim, um pouquinho diferente. sim, sim, Então sim. é diferente das tempestades magnéticas. Alguma das luas também tem a esse fenômeno? Eu não lembro. Agora eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Não fiz o dever de casa correto. Eu não lembro da Lua. Vai ficar devendo essa. Eu sei que tem uma das luas, Io, acho que é em Saturno, que ela É mesmo emite Júpiter. em Júpiter. Ela, Isso. ela mesmo, ela mesmo, ela tem uns vulcões
Sim. E ela tem uma atmosfera, um plasma, uma ionosfera, e ela consegue fornecer esse plasma para Júpiter. Então, essa é uma das luas que eu conheço até uma colega que fez doutorado no INPE também, que ela estudou essa lua, Io. E a NASA também tem, o pessoal gosta de estudar essa lua por causa disso. Bacana. Gente, olha, tive o prazer de conversar aqui com o Cosme Alexandre. Meu amigo, muito obrigado. É uma conversa longa que a gente vem mantendo para ter essa entrevista. Né? Lhe agradeço demais o seu tempo, conversar aqui com a gente, falando sobre essa, vamos dizer assim, um dos mais belos espetáculos da natureza, que são as auroras boreais. Né? Quer dizer, as auroras, que podem ser boreais ou austrais, correto? Deixo aqui o espaço para que você possa deixar seu recado final aí. Eu quero mais uma vez agradecer o convite. É muito importante fazer essa divulgação que você está fazendo e para que possa motivar outras pessoas a seguir a carreira científica e descobrir mais o que nosso lindo planeta tem de especial. E, bom, espero que alguém esteja, apesar das dificuldades que estamos enfrentando atualmente na ciência e na educação, mas a educação vai nos levar para outros lugares, outros momentos e vamos aprender bastante coisa. Muito obrigado. Obrigado também você que está nos assistindo. Esse aqui é o Sertão Ciência, seu canal de divulgação científica aqui do Nordeste, diretamente de Paulo Afonso, na Bahia. Um oxente para vocês, um cheiro, um abraço e até o próximo programa. Até mais!